Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Laços Eternos. Um centro espírita que eu me identifico bastante. Um centro espírita que eu amo de paixão, que me traz recordações maravilhosas da minha iniciação no Espiritismo, porquanto foi o primeiro centro espírita que eu entrei na minha vida. E eu sinto muita emoção todas as vezes que eu piso nos Laços Eternos ou quando entro nessa página desse memorável centro. É sempre com muita emoção. Lembro da doutora Neide, que gostava muito que nas reuniões públicas eu falasse que iniciei minha trajetória espírita nos Laços Eternos. Não fiz os cursos, nem fiquei como trabalhador, porque de repente descobri o Centro Espírita Caminho da Luz, aqui pertinho da minha casa, né? Mas é com muita emoção que eu tenho contato, que eu vou nos Laços Eternos, ou que eu faço um trabalho como esse que irei fazer agora. Tenho grandes amigos, pessoas que eu admiro pelo trabalho que fazem, pela vida, pelo exemplo que são, como Maria dos Prazeres, Sirlaine, a Rose, né? Tantos amigos, o Wilson Ferrari, a Luciana, essas pessoas que me dão estrutura até para que eu possa realizar um trabalho como esse, pela internet. Quero agradecer de coração o convite que me foi feito e conto com a vibração e o apoio de todos vocês aí do outro lado. Como foi anunciado, o tema de hoje é ser espírita. É um tema muito importante. E como sempre acontece em todos os eventos espíritas, a gente sempre inicia com uma prece. Para entrarmos em comunhão com o sagrado, para entrarmos em comunhão com Deus, com a espiritualidade maior, que está sempre a nos envolver. Mas precisamos sublimar o pensamento, a mente, para nos conectarmos com essa espiritualidade maior. Que cada um possa, que queira, né? Claro, pegar um copo com água, para que no final da palestra, nas vibrações, na prece final, essas águas sejam fluidificadas, energizadas, para que sirva-nos de remédio, né? Então é isso. Vamos cerrar levemente os nossos olhos para entrarmos em comunhão com Deus, com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade maior que nos ampara, que nos sustenta, que cuida de todos nós, sob o comando de Jesus. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelas oportunidades de trabalho, agradecer a Deus por tudo, pelo ar que respiramos, pela casa que nos abriga, pela saúde que até agora conseguimos manter. Agradecer a Deus por tudo. São tantas coisas a agradecer e tão pouco a pedir, Senhor. Vós que estáis em secreto em cada coração, sabeis o quão grato nós somos pela vida e pelo Pai maravilhoso que Tu és. E assim, sob as bênçãos de Deus, o amparo dos benfeitores espirituais, na presença do Cristo, porque é em nome dele que realizamos um trabalho como este, pedimos licença para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta uma lenda antiga que havia uma certa região da terra em que as frutas eram cada vez mais raras e a população daquela região
corria o risco de ficarem sem frutas, porquanto as frutas eram cada vez mais raras. Vendo aquela situação, Deus, se apiedando daquele povo, manda-lhes um mensageiro, um avatar, com a seguinte ordem, com o seguinte mandamento: diga-lhes que comam apenas uma fruta por dia e deixem que as outras se percam pelo solo. Aquele povo, temente a Deus que era, passaram a observar esse mandamento. Quando o primeiro mensageiro chegou com a ordem, Deus manda que comam apenas uma fruta por dia, cada um, e deixem que as outras se percam pelo solo. Aquele povo temente a Deus passou a observar esse mandamento, e comiam, cada um, apenas uma fruta por dia, deixando que as outras se perdessem pelos solos. As que se perdiam derramavam suas sementes, e aquelas sementes germinavam. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, aquela terra ficou muito rica em frutos. Era a terra mais próspera que tinha no planeta, em termos de frutas. Mas o povo, fiel à tradição divina, ao mandamento de Deus, continuavam comendo apenas uma fruta cada um por dia e ainda deixavam que as outras se perdessem pelo solo. Deus, mais uma vez observando aquela situação, manda-lhes novamente mais um mensageiro, mais um avatar, com a seguinte ordem: diga-lhes que agora comam quantas frutas quiserem e distribuam as restantes com as comunidades vizinhas. O novo mensageiro chegou com a nova ordem, dizendo-lhes: Deus manda dizer-lhes que comam quantas frutas quiserem agora e que distribuam as restantes com as comunidades vizinhas. Mas aquele povo, fiel à tradição antiga, não acreditaram no novo mensageiro. E o que fizeram? O apedrejaram até a morte. E continuaram comendo apenas uma fruta por dia, deixando que as outras se perdessem pelos campos, pelo solo. Com o passar dos anos, os jovens daquela comunidade começaram a achar arbitrário, começaram a achar injusto esse comportamento e questionavam os homens da igreja por que não podiam comer quantas frutas quisessem e distribuir as restantes com as comunidades vizinhas, visto que as comunidades vizinhas, os países vizinhos, viviam carentes de frutas. Mas aquele povo, fiel à tradição antiga, não aceitavam essa ideia. Continuavam comendo uma fruta por dia. Aqueles jovens, com o passar dos anos, foram se desgostando daquele comportamento e foram se afastando da igreja. Por quê? Fora da igreja, eles podiam comer quantas frutas eles quisessem e distribuir as restantes a quem precisasse. Na igreja local, só ficaram aqueles que se consideravam santos e que não percebem e que não perceberam que o mundo avança e que é preciso avançarmos com o mundo. Ao me deparar com essa lenda, ao me deparar com essa parábola, não teve jeito. Eu comparei-a às 3 revelações de Deus para a humanidade. A primeira, na figura de Moisés, com o Decálogo, com os 10 mandamentos, que é uma doutrina que vale até os dias de hoje. Os mandamentos enquanto legislação, as leis enquanto leis legislativa do legislador Moisés, essas ficaram para trás. O tempo evoluiu e elas não fazem mais sentido nos dias de hoje. Mas os 10 mandamentos, o Decálogo,
considerado por nós espíritas a verdadeira revelação de Deus para a humanidade, vale até os dias de hoje. Mas as revelações se completam, uma completa a outra, com o avanço da Terra, com o avanço do mundo, as revelações precisam ser complementadas. Não que uma substitua a outra, não. Porque revelação tem sinônimo de verdade. Se for revelação divina, tem que ser verdadeira. E se é verdadeira, permanece até o final dos tempos. Então, com o passar dos tempos, Deus manda Jesus com um novo mandamento, para amarmos uns aos outros. Porque a lei de Moisés era uma lei justa, era a melhor justiça da época, a lei de talião, né? Com a medida que medirdes serás medido, né? O que me faziam naquela época, eu tinha que fazer da mesma forma. Era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Era a lei de Moisés, que não vale mais. Gandhi dizia que se o olho por olho, dente por dente valesse até os dias de hoje, estávamos todos banguelos e cegos. Não tem mais sentido. Mas era uma lei justa para a época. E os 10 mandamentos representam a justiça, para que eu não faça ao outro o que eu não quero que façam a mim. O que eu não gostaria que fizessem a mim, eu não faço ao outro. Isso é justo. Isso é justiça absoluta, justiça divina. Mas apresenta-se depois Jesus com um novo mandamento: amarmos uns aos outros como ele nos amou. Oferecermos a outra face quando alguém nos machucar de um lado. Para andarmos uma milha a mais, 2, quando nos forçarem a andar uma milha. Para darmos a capa quando nos roubarem a túnica. Vê Jesus com um mandamento diferente, não derrogando as leis de Moisés, principalmente o decálogo. O decálogo. Principalmente o decálogo, porque era um mandamento divino, mas dando complemento a ele. Mas Jesus não disse tudo. Jesus não disse tudo. Disse que mandaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade, que lembraria o que ele disse e diria muito mais. Há sempre uma complementação de uma revelação divina para outra. Há sempre uma complementação. E eu não vejo de Jesus para cá nenhum outro movimento doutrinário tão forte que represente tanto uma revelação divina como o Espiritismo. Não há outro. Então, o Espiritismo é Jesus de volta. O Espiritismo é realmente o Jesus redivivo, que volta, como em Mateus capítulo 25, arrodeado de anjos, para separar os bodes das ovelhas, momento de transição, momento de separar o joio do trigo. Em Mateus 25 ele fala que vai voltar desse jeito. É o Espírito de verdade, arrodeado de anjos e arcanjos, que são esses espíritos superiores que formam a falange do Espírito de verdade. Nada representa tão bem Mateus capítulo 25 do que o advento do Espiritismo. O Espiritismo é realmente Jesus de volta. E é disso que nós vamos falar agora. E quais são as características do Espiritismo? Ora, característica de revelação. Revelação de Deus, revelar, tirar o véu, né? Tirar o véu daquilo que era obscuro, daquilo que não se podia ver, deixar tudo às claras. Nada é tão oculto que não seja revelado, disse Jesus. O Paráclito, o Espírito de Verdade, lembrará o que eu disse e dirá muito mais. Então a característica principal do Espiritismo é que pertence aos espíritos, à coletividade dos espíritos superiores, à falange do Espírito de Verdade. A primeira revelação estava personificada numa pessoa, Moisés. A segunda revelação na pessoa de Jesus, o Cristo. Mas a terceira revelação é um pouco diferente. Ela está fundamentada na pleiade de espíritos iluminados. É dos espíritos. Nessas duas primeiras eram de pessoas individuais que revelaram ao homem da terra uma revelação divina. A terceira é dos espíritos. Essa é a diferença das duas primeiras revelações, da terceira revelação para as duas primeiras revelações. Não é?
Então, se pergunta, mas qual é a moral? Qual é a moral que o Espiritismo ensina? Vamos responder, a moral do Cristo. Ora, se vocês ensinam a moral do Cristo, então para que o Espiritismo? Por que não ficamos com os ensinamentos do Cristo e pronto? Para que o Espiritismo, se a única moral que nós ensinamos é a moral do Cristo? Ora, responderemos, porque não há uma moral melhor. Porque a moral do Cristo é a moral modelo, que serve em qualquer rincão desse universo maravilhoso de Deus. Por isso que é a moral do Cristo que nós praticamos. Mas por que a importância do Espiritismo? Porque Jesus mesmo falou, revelou que não disse tudo. Que mandaria o Paráclito, o Espírito de verdade, que lembraria o que ele disse e diria muito mais. Significa que Jesus não falou tudo. Jesus deixou a base, Jesus jogou a semente. Jesus não falou da pluralidade dos mundos habitados, mas disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Hoje vem o Espiritismo revelar que moradas são essas. Então Jesus jogou a semente, Jesus não falou tudo porque não estávamos aptos para compreender naquela oportunidade, porque Deus compreende o nosso crescimento e as informações vêm sempre na medida certa, no momento certo, que podemos assimilar, degustar, nos alimentar dessa informação. Então o Espiritismo veio no momento certo, porque tudo que vem antes é abortado. Então o Espiritismo veio no momento certo, no momento de transição planetária. No momento de transição planetária. Que não é o caso de eu falar aqui das profecias antigas de Daniel, né, que culminam com o ano de 1850, mais ou menos, quando o Cristo sairia do santuário divino. Olha só, foi quando aconteceu o Espiritismo. Então eu considero o Espiritismo como o início do momento de transição, de provas e expiações que o planeta é, para um planeta de regeneração, onde o bem vai suplantar o mal. Né? Não dá para explicar agora as profecias de Daniel que culminam com o início do Espiritismo, quando ele fala que Jesus sairia do santuário divino. Ou seja, como se Jesus estivesse voltando agora, como prometeu-nos, né? Para nos esclarecer mais coisas, trazendo-nos a terceira revelação de Deus. Então, essa é a principal característica do Espiritismo. Que não existe céu, que não existe inferno, que existe uma evolução constante, que nós somos o resultado de nós mesmos, que Jesus é o modelo e guia da humanidade, que Deus é único, absoluto, misericordioso e portentoso em todos os seus atributos. Então, a mediunidade veio complementar aquilo que faltava na Terra. A mediunidade sempre existiu, porque é inerente ao ser humano, né? É de semelhante para semelhante. Mas só o Espiritismo veio nos revelar, veio nos tirar o véu, veio nos esclarecer sem maravilhoso, sem esconder nada. O que é a mediunidade? Esse processo tão natural, essa faculdade tão natural no ser humano, que devemos aproveitar para a nossa evolução. E o Espiritismo vem nos dizer, você é responsável pelo seu destino. O seu destino está nas suas mãos. Nada cai do céu. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Sintonize com o mais alto. Né? O nosso cérebro, a nossa mente, ela é magnética. E nós atraímos para nós tudo aquilo que nós pensamos pela força magnética do pensamento da mente. Então a mediunidade se dá mente a mente. Então veio o Espiritismo revelar coisas que Jesus não poderia ter revelado naquela oportunidade, porque não iríamos entender. Não é? Então o Espírito é aquele que detém estas informações que, infelizmente, outras religiões não detêm. Não detêm, pararam nos 4 evangelhos canônicos da Bíblia e ficaram ali. Sendo que Jesus disse que mandaria o Consolador dizer muito mais. Não vou dizer agora que vocês não estão preparados. Então quem ficou somente com os evangelhos da Bíblia Sagrada está com uma doutrina incompleta, como o próprio Jesus revelou. Então, graças a Deus, chegou o Espiritismo, né? Chegou o Espiritismo, que não é uma religião, tá? Não é.
embora todos nós, até mesmo eu, a considere uma religião, porque é a minha religião do coração, porque é aquilo que nos transforma, que nos conecta com o sagrado, com Deus. Religião enquanto religar e religar a criatura ao Criador. Então o Espiritismo dessa forma pelo seu ensinamento moral. Mas quando Kardec codificou a doutrina, ele não gostaria que fosse mais uma religião, entre tantas que sempre houve no mundo. Ele só gostaria que os princípios espíritas, que ele era o codificador daquela revelação, servissem de base para todas as religiões. Mas por causa da vaidade humana, isso não deu certo até agora. Não deu certo até agora, porque as pessoas não querem mudar, porque as pessoas se consideram donos da verdade, porque as pessoas não abrem a mente para novas perspectivas. Por isso que não deu certo. Mas, como o Espiritismo é religião, filosofia e ciência, tem o seu aspecto religioso na moral do Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, podemos dizer sim que é a nossa religião, porque é uma doutrina filosófica, científica, com tendência religiosa, como diz o Principiante Espírita de Allan Kardec. Então é a nossa religião, sim, aquela que transforma o homem para melhor, não é? Conta-se que um homem, um agricultor, estava lá na sua agricultura. Em outra parte do mundo tinha um jovem teólogo que queria descobrir qual era a melhor religião do mundo. E ele só iria adentrar na determinada religião que fosse a melhor do mundo. Então ele saiu a pesquisar, depois de estudar tanto teologia, ele saiu a pesquisar as religiões do planeta e andou por todo o mundo pesquisando as religiões para saber qual seria a religião melhor do mundo que ele poderia aderir. E não havia achado a melhor religião segundo o seu conceito. E depois de alguns anos desanimado, ele volta para casa, porque não havia encontrado ainda a melhor religião do mundo, que ele queria tanto encontrar. E na volta, dirigindo seu automóvel por uma estrada, bem antes de chegar na sua cidade, ele olha do lado e avista um agricultor vendendo, carpindo lá o milharal, o milho, o feijão da sua roça. E ele teve uma intuição de parar o automóvel, descer e perguntar para aquele homem simples, segundo ele, qual seria a melhor religião sobre o seu conceito. Ora, ele procurou os melhores teólogos do planeta, mas não havia ficado satisfeito. Agora, uma intuição faz com que ele pergunte para um caiçara, para um homem simples do campo, qual era a opinião dele, mas ele não sabe por quê. Ele parou o automóvel, desceu e iniciou um diálogo com aquele homem do campo. Em determinado momento ele perguntou: moço, qual é a melhor religião para o senhor? Aquele homem do campo pensou um pouco e disse assim: olha, filho, eu não entendo muito dessas coisas não, tá? Não entendo mesmo. Meu negócio é a agricultura, é o mato, eu sou um homem simples. Mas para mim, filho, religião é como esse milharal aqui. Ele disse: mas como? Como assim religião é como esse milharal? Ele falou: veja bem, filho, eu carpino a terra, eu preparo a terra, adubo a terra, planto o milho, cuido dele, cultivo ele o tempo todo para que ele cresça, para que ele floresça, para que ele dê boas espigas. E quando ele está no ponto da colheita, a gente colhe o milho e leva para vender na cidade. Porque esse é o nosso objetivo. Filho, são 3 caminhos que nos levam até a cidade. Tem o caminho beirando o rio, tem o caminho de terra que vai contornando a serra e tem o caminho do asfalto, que a gente pode ir de automóvel. São 3 caminhos que nos levam à cidade. Quando a gente colhe todo o milho, todo o feijão, toda a safra e leva para a cidade para vender, aqueles que vão comprar não perguntam, não querem saber por qual caminho nós fomos. Eles só querem saber se o milho é bom. Olha só. Olha que sabedoria. Eles não querem saber por que caminho nós fomos, chegamos à cidade. Eles só querem saber se o milho é bom.
se o feijão é bom, se o feijão é de qualidade, se o arroz é de qualidade. Então não importa os caminhos, não importa. Abraham Lincoln falou certa vez, na minha opinião, o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, que a melhor religião é aquela que transforma o homem para melhor. Então, nesse conceito, o Espiritismo é religião e a melhor do planeta. Que pena que as religiões não aderiram a esses ensinamentos fundamentais. Porque revelação divina é doutrina divina. Né? Doutrina é um conjunto de ideias, de princípios que precisam ser divulgados e ensinados. Isso é o que significa doutrina. Então, uma revelação de Deus é uma doutrina que Deus manda, que precisa ser um princípio de ideias, né? Um conjunto de ideias, de princípios que precisam ser divulgados e ensinados. Então, Deus sempre faz isso de tempos em tempos para a Terra. E a doutrina espírita é a terceira revelação. Nós somos os trabalhadores da última hora. Veja a importância disso. Nós temos informações que os outros ainda não têm. E aquele que sabe mais será cobrado muito mais. Então a importância de ser espírita, a importância, a responsabilidade de ser espírita. Nada cai do céu, tudo vai depender de mim. Nós temos que ser, a exemplo do bom samaritano, aquele que leva ajuda, como instrumentos de Deus, como instrumentos da espiritualidade que atua na terra através do próprio homem. É assim que Deus atua na terra, através do próprio homem. O homem é instrumento de Deus. Por isso que, segundo a Bíblia, quando Deus fez o homem, ele descansou. Né? A parábola do descanso divino. Porque o homem agora é co-criador junto com Deus. Porque temos que fazer a vontade do Altíssimo, encarnados e desencarnados também. Essa é a importância de sabermos disso. De praticarmos, na medida do possível, os ensinamentos do Cristo, que é o modelo. Então seremos responsabilizados por isso. Nós temos nas mãos informações que outras doutrinas não têm. Não têm. E são informações insofismáveis. Onde as pessoas que não conhecem o Espiritismo, quando a gente fala, eles ficam sem saída. Não tem como refutar a ideia espírita. Porque você procura na codificação kardeciana tudo que nos foi revelado e você não encontra uma incoerência, não encontra uma contradição. Porque revelação tem sinônimo de verdade. E nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aos poucos a doutrina espírita vai entrando lentamente no inconsciente humano. E sem querer, eles estão falando de princípios espíritas dentro de cada religião. Ora, é muito comum a gente ouvir pessoas de outras religiões dizerem: na próxima encarnação eu quero ser isso, eu quero aquilo. Quer dizer, a ideia espírita já começa a fazer parte das massas. Mas cabe a nós espíritas levantarmos a bandeira, sermos exemplos. Sermos exemplos. Não é fácil. Não é fácil. O grande Raul Teixeira, ele fala que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Adoro ouvir Raul Teixeira falar isso. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Por isso que ficam poucos. Os apóstolos, os seguidores de Jesus também foram se afastando, porque perceberam que a coisa era séria. Que o caminho de Jesus é a porta estreita, é a senda do fio da navalha. Há exemplos de qualquer desculpa, eles começaram a cair fora. Por fim, Jesus olha para os 12 e fala: e vocês não vão? E Pedro fala aquela frase memorável que ficou para a posteridade: para onde, mestre? Só tu tens palavras de vida eterna. Então não é fácil ficar na doutrina espírita, que é uma doutrina cristã. Não é fácil. Fácil é esperar que as coisas caiam do céu. A gente não quer nem receita pronta, porque nós já temos a receita pronta, que é o Evangelho do Cristo. Mas eu não fico bom se eu pegar a receita e não for à farmácia comprar o remédio, que é a receita que foi aviada pelo médico. Jesus é o médico das almas.
A sua receita são os evangelhos escritos. Essa é a receita. Mas não vai adiantar nada se eu não comprar essa ideia. Se eu não tentar vivenciar essa ideia. Porque se eu tiver uma receita, um mal qualquer, mas não for na farmácia comprar o remédio e tomar o remédio, eu não fico bom. Né? Mas tem gente que não quer nem receita pronta, porque receita pronta nós já temos, quer que as coisas caiam do céu de graça. Tem gente que quer ir da terra ao céu de elevador. Quer chegar em casa, tomar um banho, se perfumar todo, apertar a palavra céu do elevador, do botão do elevador e subir, não é assim. É suando a camisa, é degrau por degrau. Os grandes santos da igreja, da teologia, não tiveram vidas fáceis. O grande santo da doutrina espírita, Chico Xavier, não teve vida fácil. Todo mundo só quer ser Chico Xavier, mas não quer levar a vida que o Chico levou. É a porta estreita. É a cena do fio da navalha. É isso que é ser espírita. Não é ser santo, mas entender a sua insignificância, compreender os seus defeitos, o que precisa se melhorar e se esforçar em combater suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. Não precisa ser santo. E eu não sou espírita ainda, quem me dera. Como não é? É sim. Espírita não é ser santo, não. Espírita é aquele que falha. Nós temos características de Pedro que nega, nós temos características de Judas que trai, né? Nós temos características daqueles personagens do Evangelho. Mas nós temos o Cristo dentro de nós. A gente precisa vencer as más tendências. Essa é a ideia que o Espiritismo nos passa. Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Não é santo. Por isso que não é para quem quer, é para quem aguenta. A gente precisa ser exemplo. Né? Principalmente aqueles que fazem palestras, que estão ali falando para 100, 200 pessoas, 300 ou mais, e não dá para guardar a fisionomia de todo mundo, mas todo mundo está vendo você. E você fala aqui, fala na outra casa, fala ali, você acaba ficando conhecido. Então você tem que se policiar mais ainda na rua. Não só o palestrante, de jeito nenhum. É claro que o palestrante principalmente, mas todos nós espíritas que adentramos numa casa espírita precisamos nos transformar para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Não é ruim. Quando a gente começar a dar o primeiro passo, o caminho vai se mostrando por si mesmo. O caminho vai se mostrando. É importante isso. E nos transformemos para melhor. Essa é a proposta do Espiritismo. Ser espírita não é fácil. Como diria o benfeitor do Centro Espírita Laços Eternos, o seu patrono, o seu mentor espiritual, Eurípides Bassanufo, ser espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de um crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra e nos atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza a dor, o pranto e a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade, o abismo da perdição. É perdoar a injúria, é amenizar a penúria de quem já nem tem o pão, é se tornar complacente ao inimigo indolente, tendo por lema o perdão. É em Deus ter sempre a crença profunda, sincera, imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. É isso. Ser espírita é isso. É uma luta constante do bem e do mal dentro de nós. Então precisamos alimentar sempre o bem. É isso. Para que eu vença o mal que existe dentro de mim, eu preciso alimentar o bem. Eu não vou encarar o meu defeito de cara, de frente, porque ele não vai querer morrer. São defeitos milenares que eu cultivei durante tanto tempo. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha luxúria, são cabeças de legião. Não dá para encará-los de frente. Eu preciso me ater aos detalhes, aos pequenos fragmentos de imperfeições que eu vou vivenciando dia a dia. É isso que eu preciso fazer. O espírita, de verdade, é aquele que adota os princípios espíritas como uma norma de vida.
Infelizmente tem gente que se diz espírita, mas que é um espírita pré-pago. Como assim, Gesualdo, espírita pré-pago? Como é que você faz com um celular pré-pago? Você não coloca um crédito, depois vai usar? Quando gasta o crédito, você não coloca novamente? Tem gente que só vai no centro espírita em busca de recarregar as baterias, depois sai para gastar na rua. É o chamado espírita pré-pago. Vai no centro, recebe passe, recebe as informações através da reunião pública, da palestra, do ensinamento. Depois vai gastar lá fora, só volta quando precisa novamente de crédito. Ora, não é assim. Não é assim. Houve um momento nas nossas vidas em que entramos no Espiritismo. Depois houve um outro momento em que o Espiritismo entrou em nós. Chega um momento em que o Espiritismo precisa sair de nós. Porque nós somos instrumentos. É a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores da última hora. Então não adianta eu encarar os meus defeitos de frente. Os cabeças de legião, como eu costumo chamar. Ele tem raízes, ele tem pequenos fragmentos que vão atuando na minha vida, no meu dia a dia. Uma pequena vaidade, uma pequena ira que eu estou alimentando um ódio que tem dentro de mim. Então eu preciso ir combatendo esses pequenos defeitos. E muita gente não dá importância. Sabe, meus amados? As grandes pedras fica fácil de ver no caminho. Mas as pequenas pedras, muitas vezes, são aquelas que nos impedem de caminhar e machucam nossos pés. Então precisamos ir eliminando as pequenas pedras, coisa que pouca gente dá importância. As pequenas pedras do caminho. As pequenas imperfeições que a gente fala, isso é normal. Eu não vou sofrer na vida futura por causa disso. E a gente não dá importância. E tem uma importância ímpar. Jesus falou que é a porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele não pediu para não entre pela porta estreita. Sabe que é difícil? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão, disse Jesus, e não poderão entrar. Então esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É a porta do mundo, é mais convidativa. Então a gente muitas vezes não dá importância aos pequenos detalhes de erros, de imperfeições que nós temos. E são esses pequenos detalhes que se manifestam no dia a dia, que vai alimentando o cabeça de legião, que é o defeito maior. A exemplo daquele homem que andava no deserto. Acabou a água. Acabou a água. Ele ficou com sede, já estava muito sedento, quando encontra um outro homem, transeunte do deserto. E ele lhe pede água. E o transeunte do deserto lhe diz, eu não tenho água, eu só tenho gravatas. Eu vendo gravatas. Quer gravata? Ele disse, não, mas para que eu quero gravatas? Eu estou com sede. E segue em frente, já com muita sede mesmo, ao ponto de morrer, desfalecer de sede. Ele encontra mais um homem, mais um transeunte do deserto. Lhe pede água. E essa nova criatura lhe diz, eu não tenho água, eu tenho gravatas. Quer comprar? Ele disse, não, mas para que eu quero gravatas? Eu quero água. E continua, já está quase desfalecendo, quando ele avista uma rica caravana. Ele fala, ali deve ter água. Se aproxima da caravana do deserto, pede água, e o chefe daquela caravana lhe diz, não temos água, somos vendedores de gravatas. Quer comprar gravata? Mas para que eu quero gravata? Eu estou com sede. E vai embora, já morrendo. Ele aure suas últimas forças e chega num lugar onde ele encontra um hotel, um oásis, onde existe um hotel. Ele se arrasta até lá, já entre a vida e a morte. Ah, no hotel tem água, ali eu vou beber água. E quando vai se aproximando do portal, do umbral do hotel, a recepcionista vem lhe atender e ele fala, eu quero água. E a recepcionista do hotel lhe diz, desculpe moço, mas pelas normas rígidas desse hotel, só podemos atender quem usa gravata. Ele não deu importância aos chamados. Ele não deu importância às gravatas.
A gravata que precisamos usar chama-se Evangelho do Cristo. Na medida do possível, na sua totalidade. O máximo que possamos praticar, porque é a gravata que vamos precisar. Embora muitos não deem importância, deem mais importância às coisas da terra. Mas o Evangelho do Cristo é o nosso manual de primeiros socorros espirituais. É o manual de que precisamos para sermos felizes nessa, já agora, e na posteridade, na vida futura. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem em suas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade, da paz, ilumine seu rosto e ilumine seus passos, trazendo luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre suas cabeças e até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Cada um, então, pode se aproximar do seu copo d'água. O meu está aqui. E vamos fazer uma prece de agradecimento, que servirá também de vibrações nesse momento de dor, de convulsão que o nosso planeta está passando. Vamos pedir a Deus que nos mostre uma forma de sermos instrumentos do seu amor para levantarmos o caído, para levarmos alento àqueles que precisam. Porque, como eu disse, Deus atua na terra através do próprio homem. E agora, vamos usar a nossa mente criadora, a nossa energia mental que tem poder para vibrarmos pelo planeta. Mas um sentimento que vai fazer a diferença nessas vibrações chama-se amor. O nosso amor sincero, o nosso amor altruísta, o nosso amor ao próximo, desejando a partir de agora ao nosso próximo, que às vezes a gente nem conhece, mas todo ser humano da Terra, que é o nosso próximo, que é o nosso irmão, desejar aquilo que desejamos para nós mesmos, ou que desejaremos para nós mesmos se estivermos em dificuldade, se estivermos numa situação difícil, se estivermos enfermos, desejamos a recuperação da saúde. E é isso que vamos desejar para aquele que sofre, para aquele que está enfermo em tantos leitos de hospitais que existem nesse momento na Terra. Seja dessa pandemia ou seja de outras enfermidades, não importa. Mas são tantas dores, Senhor, são tantos sofrimentos. Derrame a sua luz, o seu bálsamo sagrado sobre estes irmãos. Desejamos ardentemente que eles melhorem, que as dores se acalmem, que cada um compreenda a sua própria dor, que aproveitem muitas vezes esses instantes terríveis pelos quais passam para uma introspecção e para compreenderem a própria dor. Senhor, desejamos ardentemente que todos tenham o básico necessário para as suas subsistências, que não falte o pão na mesa de ninguém, que cada um tenha o seu trabalho, que cada um possa viver de forma digna. Vibremos por todos, vibremos para que os grandes governantes tenham sabedoria e amor para administrarem seus mandatos de forma correta e justa, para que haja melhor distribuição de rendas, para que haja alívio de dores e de sofrimentos em toda a população da Terra, que haja paz, para que as famílias adquiram o hábito de realizar o Evangelho de Jesus em cada lar, para que a luz do Mestre possa iluminar, dizimar miasmas, formas deletérias de pensamentos
e purificar todo o ambiente espiritual de todos os lares, para que as crianças cresçam em harmonia e em amor, tendo como base o Evangelho sublime de Jesus, o Cristo de Deus. Vibremos pelos que desencarnaram, foram tantos, Senhor, ultimamente. Vibremos por aqueles que desencarnaram, sobretudo aqueles que não encontraram ainda seu próprio caminho, o caminho da luz, o caminho da espiritualidade maior. Que sejam felizes, que olhem cada um para dentro de si mesmos, que compreendam que vivem porque a morte não existe enquanto espíritos. A morte só existe do ponto de vista físico. Que olhem para si mesmos e compreendam suas mazelas, suas imperfeições, que reconheçam seus próprios erros, para que se abra um caminho de luz à sua frente. Vibremos para que todos possam ser felizes aqui na Terra e também no aspecto espiritual do nosso planeta. E assim, imaginando o planeta envolto nesta luz azulada do Cristo, que nos envolve a todos e transforma as nossas vidas, ainda pedimos, Senhor, que a espiritualidade maior fluidifique estas águas, para que sirvam-nos de remédio para os males que porventura temos e que ainda não nos demos conta. E assim, nessa certeza, agradecemos a espiritualidade pelo amparo, pela sustentação, ao Cristo Jesus pelo caminho que nos mostra, pelo amparo que nos dá, e a Deus, nosso Pai de amor, que nos proporcionou a vida. E assim, na certeza de que tudo concorreu para o bem, pedimos licença para encerrar o trabalho da noite. Que assim seja. E graças a Deus. Graças a Deus. Um grande beijo a todos.